O Evangelho de Lucas, capítulo 12, ele tem uma passagem que começa no versículo 13 e que vai até o 20. E eu quero compartilhar com os amados nesta manhã e fazermos uma rápida reflexão na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor a partir do 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: Preste atenção. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus amados irmãos, nesta manhã, o Senhor Jesus, através desta palavra e através deste vaso que vos fala, quer nos falar sobre a solicitude da vida, sobre a avareza, sobre a importância de nós encontrarmos o valor que tem a vida espiritual em detrimento da vida material. Olha, queridos, o texto aqui já entra falando essa situação que esse homem quer colocar Jesus. Falando de bens que poderiam até lhe pertencer como herança, né? E esse homem queria que Jesus entrasse nesse contexto para decidir ou para tentar não obrigar, mas aconselhar, de alguma forma insistir para que o irmão repartisse a herança com o outro, entrar nessa questão material, nessa questão que realmente, e ainda hoje, destrói muitas famílias. Na verdade, não é motivo de bênção para muitas famílias, muito pelo contrário. As pessoas estão por aí afora, muitas famílias brigando por causa de herança, partilhas de bens. Então isso não interessa para Deus. Isso não interessa. Jesus deixa muito claro aqui, ele disse: eu não vou entrar nessa situação não. Vocês resolvam vocês sozinhos, eu não sou juiz de causas como estas. Na verdade, existe um princípio que Jesus vem nessa condição até agora, até antes do arrebatamento da igreja. Jesus está na condição de advogado e não de juiz. Ele está na condição de mediador, sim, mas não do homem em relação ao homem, mas do homem em relação a Deus. Então Jesus é mediador de quê? Do homem em relação a Deus, e não das causas do homem em relação ao homem. Então, as pessoas não compreendem, como ainda hoje não compreendem, o papel de Cristo Jesus. Muita gente quer colocar Jesus em causas que não é de sua competência. Muito embora sabemos que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, no entanto tem coisas que é para a gente resolver e não ele. Vou dar um exemplo aqui que me veio à mente, aquela situação de Lázaro, quando estava morto, e aí quando Jesus chega, naquele ambiente fúnebre, naquele ambiente de tristeza, de dor, as pessoas, entendendo já de que não havia mais o que fazer, Jesus manda que eles tirem a pedra. Ora, quer dizer que um Deus que tem poder de ressuscitar, será que não tem poder de fazer rolar uma pedra de frente de um túmulo?
Será que Jesus ali não teria poder para, com sua palavra ali, ou até não levantar de mão, ou até com um pensamento, aquela pedra sair rolando da porta do túmulo? Um homem que tem poder de ressuscitar vidas de pessoas que já morreram. O caso de Lázaro é um caso clássico, porque não era um caso que podemos por dúvida, será que ele morreu mesmo? Tem até uma enfermidade, uma patologia chamada de catalepsia, onde as pessoas passam um tempo como que morto, mas é um tempo determinadamente demorado, mas a pessoa retorna. Não é o caso de Lázaro, e fica muito claro, porque ele já estava 4 dias na condição de morto e já estava fedendo, já estava em estado avançado de putrefação. Então, o caso de Lázaro é um caso clássico de ressurreição, um caso de demonstração do poder de Deus. No entanto, Jesus diz para os homens: tirem a pedra. Então, alguém poderia dizer: mas esse cara tem poder para... quer fazer um milagre aqui e não consegue tirar uma pedra da frente do túmulo? Mas é porque tem coisas que não são da competência de Deus e são nossa competência. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é isso. Jesus não se meteu nessa questão, fez ali uma certa reprimenda, uma certa reprovação à atitude desta pessoa, e em seguida ele dá uma parábola para que fique registrado, para que com esta parábola aconteça um ensino. Jesus era extremamente pedagógico em suas ações, em tudo ele achava um jeitinho de provocar ali um ambiente pedagógico, ou seja, um lugar onde ele iria trazer uma lição para as nossas vidas. E aí ele chega para aquele homem, para aqueles que estavam ali ao redor de si, e fala esta parábola, de que havia um certo homem, num determinado lugar, que, pensando na produção da sua fazenda, ele imaginou: eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou aumentar aqui o meu nível de produção, eu vou fazer aqui a coisa ficar grande, sair de um patamar de penúria, de pequena produção para um de maior produção. E aí ele imagina isso, e assim ele aumenta os celeiros, e assim as produções aumentam, e aí ele, depois que vê os seus celeiros fartos, abastecidos, né, guardados de tudo que ele precisava, aí ele diz: agora eu tendo celeiro cheios, né, e amontoados aí para longos anos à frente, eu vou agora descansar, eu vou agora relaxar, porque agora eu tenho tudo que eu preciso e eu não preciso mais correr, eu não tenho pressa, eu não tenho mais preocupação, minhas preocupações acabaram, porque os meus celeiros estão cheios. E aí Jesus entra com esta palavra. Primeira coisa que precisamos aprender, ele chama de louco. Louco! Hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Hoje te pedirão a tua alma. Ou seja, o homem ele pode ter um certo controle na administração da sua vida, mas ele não tem um controle na administração do tempo. Nós não sabemos por quanto tempo haveremos de estar aqui produzindo aquilo que estamos diariamente produzindo. Você que está me ouvindo nesta manhã, eu não sei o que é que você está produzindo. Talvez você esteja no ramo de salgados, talvez você esteja no ramo da política, talvez você esteja no ramo do direito, da justiça e tantos outros, né, da medicina. E talvez você esteja lidando com essas coisas, fazendo uma análise. Eu vou ampliar, eu vou aumentar, eu vou prosperar, eu vou fazer com que isto produza muito mais do que o que está produzindo. Porque eu quero realmente ter muito mais conforto, muito mais segurança. E aí Jesus vem com esta palavra que foi dita há quase 2000 anos, mas que não quer calar nesta manhã, e ainda é muito forte, e ainda é muito viva, e ainda é muito eficaz nesta manhã. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Talvez não seja o seu caso nesta manhã, de alguém te pedir a tua alma hoje. Talvez não seja o caso, né? Mas, com certeza, a tua alma será pedida em algum tempo. Em algum tempo.
E isso você não tem controle. Você não saberá quando isto vai acontecer. Você não sabe quando isto vai acontecer, mas acontecerá. Acontecerá. Então, queridos, o que diante desta situação, diante deste fato, o que fazer? Diante dessa situação, desse contexto, o que fazer? Eu quero crer que nós temos algumas posições a tomar diante dessa verdade. Precisamos entender algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo disse aqui, inclusive está no versículo anterior, quando ele não aceita entrar naquela questão dos irmãos sobre a partilha dos bens. O versículo 15, Jesus diz assim, ó, tendes cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tenha cuidado com a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, a vida da gente, ela é constituída de valores espirituais e valores materiais. Tem pessoas que se concentram apenas em abundar na questão material e se esquecem da questão espiritual. Jesus aqui não está dizendo ou está repreendendo o ter em si mesmo. Ou seja, Jesus não está dizendo que nós não devemos ter, que nós não devemos conquistar, que nós não devemos correr atrás de uma melhoria de qualidade de vida. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que a vida não consiste na quantidade de coisas materiais que se tem. Mas a vida é um conjunto de valores que estão desde os valores materiais aos valores espirituais. Enquanto aquele homem, ele cita a parábola exatamente para dar este exemplo, exatamente para esclarecer essa ideia de que aquele homem preparou tudo que o corpo dele precisava, tudo que satisfazia os desejos do seu coração, mas ele não fez nada em prol daquilo que a sua alma, no sentido não agora fisiológico, a alma no sentido da psique, mas a alma no sentido da parte imaterial do homem, que é o espírito, que é aquele que vai voltar para Deus e que vai ficar aguardando o juízo de Deus. Nós sabemos, queridos, embora haja uma minoria que não crê, uma minoria não acredita que na existência de uma vida eterna, na existência de um espírito que existe em nós e que vai sair do corpo no final da nossa existência terrena e que vai estar num plano espiritual aguardar a justiça de Deus para daí ser colocado eternamente num lugar, ou com Deus ou num lugar sem Deus eternamente. Muitas pessoas não acreditam assim, mas fato é que a maioria acredita e fato é que a igreja cristã ensina assim. Se você é cristão, em qualquer parte do planeta que você possa estar nos vendo agora, ou nos assistindo, você crê assim, de que o homem, ele tem a sua parte material e tem a sua parte espiritual. Dentro desse contexto ainda existe a questão da dicotomia e da tricotomia, ou seja, tem pessoas que acreditam que o homem é apenas corpo e espírito, e tem pessoas que acreditam que o homem é corpo, alma e espírito, do qual eu defendo. Eu sou tricotômico nesse quesito. Assim como Deus é trino e nós somos imagem e semelhança de Deus, nós cremos também que o homem também é trino. O homem é corpo, alma e espírito. E nesse sentido, alma, quando eu me refiro à alma aqui, e quando o texto aqui fala em alma, nós não vamos nos reportar a alma no sentido mente, psique, mas no sentido de espírito, que é a parte que volta. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. E assim como ele foi feito do pó da terra e depois o espírito foi colocado nele, a Bíblia também diz que um dia nós voltaremos ao pó da terra e esse espírito voltará para Deus que o deu. Então este espírito que voltará para Deus que o deu é quem vai ficar aguardando o juízo de Deus para uma possível vida eterna com Deus ou sem Deus. No caso, céu e inferno. No entanto, queridos, dentro desse contexto de crer ou não crer, a Bíblia não deixa dúvida.
Jesus Cristo entende assim, Jesus Cristo crê assim. E se você é um discípulo de Jesus, você tem que pelo menos ter a mente de Cristo. Você tem que crer como Cristo cria. Então Cristo, ele acreditava nisso, de que um dia essa parte imaterial do homem é requerida. E pode ser hoje, no caso da metáfora que ele colocou aqui, essa parábola, ele deixou claro que naquela circunstância ali seria hoje. Aquele homem pensava ainda em usufruir de longos anos para frente, mas ele não sabia que já naquele dia a sua alma seria requerida, ou seja, a sua parte espiritual, o seu espírito seria chamado, ou seja, ele iria morrer. Então, queridos, isso pode estar acontecendo hoje com muitos dos nossos ouvintes. Talvez eu não consiga chegar em casa. Talvez, sabe, o que está preparado para mim, não sei. Para você, também não sei, não sabemos. Mas o que devemos fazer? Devemos cuidar de uma maneira holística da vida. Ou seja, cuidar de tudo, não apenas nos concentrarmos nas coisas materiais. Eu sei que você talvez esteja dizendo, mas eu estou tão envolvido nas coisas materiais que não tenho tempo de cuidar das coisas espirituais. É o caso de muita gente. Eu tenho pessoas na igreja que estão trabalhando tanto que você não vê mais na igreja. Você procura, pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu estou trabalhando demais. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. É por cima do... trabalhando demais. Meu irmão, meu querido, pare. Porque isso não está certo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos trabalhar, se fosse, tivermos controle para isso, trabalhar 6 dias e folgar 1 pelo menos. Porque nós precisamos de tempo também para cuidar das coisas espirituais. Nós precisamos aliás, deixar a nossa vida espiritual em ordem. E para isso precisa tempo. É como a nossa casa. Você não pode estar entrando e saindo dentro de casa e os quartos todos revirados, os panos tudo sujo, é pano por todo lugar na casa, sapato em todo lugar, aquela bagunça, e você fica se justificando. Não tenho tempo, eu estou trabalhando tanto, não tenho tempo. Você vai ter que um dia parar para fazer uma arrumação na sua casa. Essa é a questão. Do mesmo jeito, esse cuidado deve se expandir para a nossa vida espiritual. Você não pode descuidar da sua vida espiritual. Veja só o que Jesus disse. Louco! Sabe por que ele usou essa expressão louco? É porque o louco, ele perde a sua faculdade de pensar, de raciocinar. Você pode, inclusive, estar com suas mãos ocupadas, mas você tem que manter o seu tirocínio, você tem que ter a sua racionalidade em dia, você tem que ter inteligência, sabedoria, você tem que ter noção de que as coisas não devem ser assim. Você precisa pensar e ver que a sua situação está te impedindo de cuidar da tua vida espiritual, e isto é uma loucura. Porque você pode tombar hoje, você pode morrer hoje, você pode acabar os teus dias hoje. E você precisa estar preparado. Porque você partir desta vida, partir deste mundo, sem estar com a tua vida espiritual preparada, isso sim foi o maior prejuízo da sua vida. O maior prejuízo do homem não é ele terminar os dias dele sem ter possuído um carro, sem ter possuído uma moto, sem ter possuído uma casa, sem ter conquistado alguns bens. Não. O maior prejuízo de um homem é ter encerrado os seus dias na terra sem ter possuído aquilo que é necessário para herdar uma vida eterna com Deus. E um dos maiores patrimônios espirituais que uma pessoa pode ter é a convicção da sua salvação. Existem alguns valores espirituais que o homem precisa ter. E o primeiro é a salvação da sua alma. Mas pastor, quem salva é Deus? Meu irmão, se você que está me ouvindo nesta manhã, se você não tiver esta convicção de que você é uma pessoa salva, então você não tem patrimônio espiritual valioso ainda.
Você pode até dizer que pertence a uma igreja, você pode até dizer que participa de alguns rituais religiosos, que participa numa reunião com outras pessoas, num grupo religioso de qualquer ordem, de qualquer fé. Mas isso não é patrimônio. Isso aí é moda, isso aí é costume, isso aí é hábito. Patrimônio é certeza. Patrimônio é como a fé descrita em Hebreus capítulo 11. É o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero. Patrimônio é aquilo que você tem como posse. Coisas que você talvez nem veja, mas são quase que palpáveis. Então, a convicção, a certeza da sua salvação. Tem pessoas que não têm coragem de dizer eu estou salvo. Sabe por quê? Porque realmente não estão. Eu creio assim. Se há dúvida, é porque a pessoa realmente ainda não foi alcançada pela salvação. E para isso ela precisa rever o que é que está acontecendo. Aonde ela está servindo a Deus, que coisas ela está fazendo na sua vida espiritual que não lhe deu ainda esta convicção de sua salvação. Precisa reavaliar. Porque se for o caso de você estar num ambiente onde todo mundo diz, não, aqui ninguém pode dizer que é salvo. Então, fuja daí. Fuja daí. Porque quem tem Jesus no coração, pode não. Ele tem obrigação, o dever de dizer que está salvo. Porque senão ele anula aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, isso testificado na Bíblia. Nós vimos diversas passagens. O próprio testemunho de João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se você disser que não é salvo, que não tem convicções para dizer que é salvo, você está anulando este poder salvífico de Jesus. Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Se você disser hoje que não tem convicção de dizer que é uma pessoa salva, você não passou pela porta que é Jesus, ou você está, se passou, você está dizendo que Jesus não tem poder para te salvar. Você está anulando o poder salvífico de Jesus. Jesus disse, em minhas mãos foi dada todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo veio para nos salvar. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, ou seja, não se perca eternamente, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras, você tem este patrimônio espiritual eterno chamado de salvação. E confesse isso diante dos homens. Diga, eu estou salvo. Declare isso em alta voz. Diga isso aos seus familiares. Porque a salvação ainda está acessível. Muitas pessoas ainda podem ser alcançadas por esta salvação. E nós sendo testemunhas desta salvação, isso pode ser que desperte outros a quererem também ter esta mesma convicção. E daí elas vão dar os passos que são necessários para que ela chegue a ter esta salvação. A segunda coisa que é necessário dentro do patrimônio espiritual que todo mundo tem que ter para ser salvo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é condição sine qua non para aqueles que querem alcançar a vida eterna. Sem o Espírito Santo na vida, ninguém será salvo. Ninguém será arrebatado deste plano para o céu de glória, o céu de luz, sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui na terra, não caminhando nas ruas, mas habitando nas suas moradas, que somos nós. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos habitação dele. Nós somos a casa de Deus, onde Deus vem habitar, vem morar, vem estar, até o dia do arrebatamento. É o Espírito Santo que vai nos entregar a Deus. É o Espírito Santo que vai nos fazer a transição desta vida para Deus. Jesus Cristo disse que ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir
e iniciar o seu trabalho, a sua obra conosco, com a igreja. E aí ele foi, e o Espírito Santo desceu. Em Atos capítulo 2, nós vemos o registro da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo está nessa terra, nesse planeta, não vagando, não é um Espírito que está vagando, mas está em nós, na igreja. E ele precisa estar não apenas em mim, mas em você que me ouve nesta manhã. Se você não tem certeza que o Espírito Santo está dentro de você, talvez seja isso um grande sinal de que você precisa ser alcançado por Jesus Cristo ainda. Talvez isso seja um grande sinal de que você talvez confessa Jesus com lábios, mas o seu coração ainda está distante de Jesus. Talvez esteja se cumprindo na tua vida aquele texto de Apocalipse, onde Jesus está batendo na porta do coração, mas está do lado de fora. E Jesus quer entrar. E quando Jesus entra, ele entra na condição do Espírito Santo. Jesus está em nós ou conosco pelo Espírito Santo. Sentir a presença de Jesus nós só sentimos se tivermos o Espírito Santo. Sentirmos o amor de Deus para com as pessoas, para com a obra de Deus, nós só vamos sentir se o Espírito Santo estiver conosco. Porque o amor de Deus, ele é inserido em nós na medida em que o Espírito Santo entra. Ninguém que não tem o Espírito Santo pode amar no sentido ágape do amor. Quem não tem o Espírito Santo só consegue conceber o amor eros, mas ele não consegue conceber o amor ágape, o amor que vem do Pai, o amor sacrificial. Então, queridos, você precisa ter patrimônios espirituais. Você precisa ter o seu nome registrado no livro da vida. Tem tanta coisa espiritual que você precisa ter, possuir, ter convicção forte sobre isso. E para isso, Jesus te chama nesta manhã a atenção. Tenha cuidado com o tempo que você está gastando apenas com as coisas materiais. Dê espaço, dê tempo. Você tem 24 horas no dia. 24 horas para você usar o seu tirocínio, sua mente. Você precisa discernir, eu preciso organizar esse dia. São 24 horas que Deus me dá. Eu preciso ter tempo para trabalhar para minha família, ter tempo para trabalhar para mim, ter tempo para correr atrás do dinheiro, ter tempo para correr atrás da saúde, ter tempo para resolver tudo e ainda ter tempo para cuidar da minha vida espiritual. Porque se você não fizer isso dia a dia, você pode ser surpreendido com a morte, que vai chegar sem aviso, que vai chegar muitas das vezes de uma maneira inesperada. E aí você não vai ter tempo para se preparar espiritualmente. Queridos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Tenha cuidado, não seja louco, não seja nécio, se prepara. Talvez Jesus possa demorar um pouquinho a vir buscar a sua igreja. Mas quem sabe se nós não estamos já em véspera de partir desta vida. Então precisamos estar preparados. Fiquem todos na paz do Senhor. Estamos chegando aos finais da nossa programação. Quero convidar você a estar conosco todas as quintas e domingos na Igreja Batista, aqui em São Amédio. Culto de adoração, louvor ao Senhor Jesus Cristo, quinta e domingo, terça-feira, escola bíblica, e assim estamos semeando a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, até quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, povo de Deus! Você acabou de ouvir o programa Vencendo com Cristo.